Olá, crianças, boa tarde. Então, começamos aqui com a nossa aula de português e nós vamos no livro 6. Hoje é o dia de começarmos com o livro 6. Muito bem, o livro 6, 7 e o 8 traz muitos conteúdos que já foi bem comentado, que já foi trabalhado e vale a pena a recordar, porque aprender é também praticar, mas nós não teremos tempo em fazer essas práticas em aula. Por quê? Porque nós ainda temos conteúdos novos para ver esse ano. Então, eu vou ficar nos conteúdos novos para trabalhando com vocês e vocês vão trabalhando esses conteúdos aí em casa. Então, é muito bom que vocês se dediquem a fazer esses conteúdos aí, pelo menos, mesmo que não faça todo, mas fazer parte desses conteúdos, ler os textos, é muito importante, porque vai ajudar vocês lá no próximo ano, tudo bem? Então, vamos lá. Nesse livro 6, ele fala sobre as comunidades, sobre as culturas nativas do nosso país. E quem que é o povo nativo no nosso país? São os indígenas. Então, traz muito sobre os indígenas. E tanto o livro trouxe nesse ano, como também eu gosto muito desse assunto, nós já falamos muito sobre os indígenas. Mas, gente, precisamos sempre falar, precisamos sempre aprender, porque é um povo de uma cultura muito rica. Então, no primeiro texto, lá na página 14, traz o seguinte: de onde vêm os nossos hábitos? Lembra que nós falamos sobre os nossos hábitos? De onde vem? Vem de várias culturas, é uma mistura, mas muitos deles vêm também da cultura indígena, que são os povos nativos aqui dessas terras. Então, por exemplo, o hábito de tomar banho todos os dias, a gente gosta de descansar na rede, comer mandioca, pipoca. Então, muitos desses hábitos, muitas palavras que a gente fala, vieram lá dos indígenas, eles que passaram isso para a gente. Os portugueses, quando chegaram aqui, ou os outros povos, os europeus, enfim, eles não tinham esse hábito, porque lá na Europa é muito frio grande parte do ano. Então eles não tinham o hábito de tomar banho todos os dias. Ainda bem que aprenderam, né? A gente deve isso aos indígenas, aos povos nativos. E que nós somos uma misturinha de tudo, né? Então vamos lá. Então, não vou trabalhar, nós já falamos muito desse conteúdo, mas vale a pena você ler, aí assistir os filminhos do QR Code, vale a pena. Então, vamos lá no próximo texto. No próximo texto, fala das brincadeiras indígenas, e eu também já conversei com vocês, vou falar mais uma vez. Muitas brincadeiras de criança, de vocês, brincadeiras de roda, corre, pega cutia, muitas brincadeiras, subir em árvore, banhar no rio, muitas brincadeiras vieram da cultura indígena, que, aliás, gente, brincadeira na cultura indígena é coisa levada muito a sério, porque as crianças indígenas, os curumins, eles aprendem brincando. Por exemplo, a arte de caçar, utilizando arco e flecha, eles começam desde pequenininhos. São arcos menores para não oferecer risco às crianças, aos curumins, às crianças indígenas. Então eles começam e esse arco vai aumentando e aumentando a força à medida que a criança vai crescendo, de maneira que quando ele é adulto, ele já faz isso desde criança, ele já sabe caçar. Então ele não vai ter a aula da caça, ele não vai para a faculdade aprender a caçar. Ele já aprendeu, ele cresceu aprendendo, adquirindo esses hábitos por meio da brincadeira. E assim é em várias outras atividades do dia a dia de um indígena. Então, também não vamos voltar a falar desse assunto, infelizmente, que eu gostaria de falar. Tem aí alguns exercícios nesse capítulo sobre adjetivos, que são as características que a gente dá ao substantivo, não é? Então, por exemplo, a árvore é substantivo, mas a árvore alta é uma característica da árvore, ou seja, um adjetivo da árvore. A árvore verde,
a árvore florida, a árvore, enfim, encantada e por aí vai, são adjetivos, características da árvore. É bom que vocês façam essas atividades, para vocês não irem esquecendo. Mas agora nós vamos lá para a página 26, então vamos começar aqui na página 26, aprendendo a utilizar o S e o Z. Que dúvida, né? Para onde que vai? Se a palavra termina com S ou termina com Z? Às vezes o som é muito parecido. Então, gente, isso só aprende mesmo com a prática. Mas tem muitas regras. E ainda, quando houver dúvida, a dúvida persistir, não conseguiu com as regras, vale a pena consultar um dicionário e verificar como escreve a palavra correta. Mas, por favor, vamos procurar escrever as palavras corretas, porque escrever um feliz com S fica esquisito, não fica? Então, vamos lá. Olha só, esse texto falando sobre os indígenas. Acompanhe comigo a leitura. A arte faz. Quero que vocês prestem atenção na pronúncia e na escrita dessas palavras que estão em destaque. Mas como você é uma criança muito atenta, prestem atenção também na história, no que fala o texto. Então, a arte faz parte da vida diária dos povos indígenas. Gente, os povos indígenas são os artistas, né, que aprenderam brincando, mas eles fazem belos colares, pulseiras, os que mais? Os vasos, a pintura em cerâmica, o próprio vaso. Então, ele é um artista. A arte faz parte da cultura ou do dia a dia dos indígenas. Eles costumam produzir objetos de arte com utilidade para o dia a dia. Fazem utensílios de cerâmica, como vasos e tigelas, sempre enfeitados com desenhos e pinturas. A arte está presente nos rituais e nas festas da aldeia, na pintura dos corpos, nos cocares e nos enfeites de penas, nas danças que celebram a paz e nos jogos que demonstram o quanto o povo está feliz. Então, a arte é presente tanto nas atividades diárias, como nos enfeites, nos adereços, nos belos cocares e tudo mais. Então, vamos lá. Você viu aí que tem várias palavras que terminam em S ou Z. Como, em S. Desenhos, pinturas, vasos, tigelas, rituais, festas. Se você observar, o que essas palavras têm em comum? Olha, todas estão no vasos. É um só? Não. Mais de um. Então, significa que a palavra está no plural, terminada em S. Tigelas, terminada em S, desenhos, terminada em S, pinturas, rituais, festas, terminadas em S, são todas palavras que estão no plural. Ou seja, isso nos leva a deduzir que as palavras terminadas no plural são terminadas em S. Mas lembre bem, nem toda palavra terminada em S está no plural. Exemplo, lápis. O lápis, singular, um lápis só, terminado em S. O ônibus, o ônibus, um só, terminado em S. E assim tem várias outras palavras. Então, nem toda palavra terminada com S é plural, mas as palavras no plural são terminadas em S. E aqui, feliz, faz, faz, terminada em Z. Vamos lá algumas regras? Olha só. Usamos a letra S em palavras que indiquem nacionalidade. Por exemplo, português, holandês. Então, se indica nacionalidade e tem esse, né, esse sonzinho S ou Z no final, é S. Indica nacionalidade, tem esse som, é S. Então, português, holandês,
Tudo indica nacionalidade, indica que nasceu em Portugal ou que nasceu na Holanda. Então, é S. Usamos a letra S nos verbos por e querer. Por exemplo, se eu pusesse, gente, por mais que esse tem esse som de Z, mas é do verbo por, é S. Então, se eu pusesse, usa S na palavra inteira. Se eu fizesse, é S. Se eu quisesse, é S. Os verbos por e querer usa S. O fazer não, tá? Falei fizesse, pensando nos dois S's. Mas não, verbo por e querer. Agora vamos lá. Letra Z. Olha só, vamos ver que regrinha para a letra Z. Nas palavras que terminam em tris, atriz, imperatriz. Pensa em outra aí, terminada em tris. Terminou em tris, é Z. Também a gente usa a letra Z nas palavras que são escritas no diminutivo, no pequeno. Então, por exemplo, uma flor, uma florzinha, letra Z. Um café, um cafezinho, letra Z. Que mais? Agora não lembrei. Mas vamos aí, pensa aí. Então, esse é no diminutivo. E algumas palavras também no aumentativo, como cão, canzarrão, o homenzarrão. Então, essas palavras diminutivo ou aumentativo que tem esse som é Z. Não fique em dúvida, usa o Z. Então, S no final é sempre plural? Não, já vimos que não é sempre plural. O exemplo é a palavra S, é uma palavra no singular. O exemplo é a palavra lápis, é uma palavra no singular. Vírus, atlas, pires, são palavras no singular e terminadas em S. Então, vamos lá. Olha que exercício, número 1. Vocês vão escrever 4 palavras terminadas em S. Pode recortar em jornal, mas eu quero 4 palavras. Pode procurar no jornal, mas escreve aqui 4 palavras terminadas com S e 4 palavras terminadas em Z, com Z. Muito bem. Agora, você vai... Depois feito isso, 4 aqui, vocês vão escrever as palavras nesse quadro. Daquele exercício anterior, você vai pegar as palavras e vai escrever as que estão no plural. E nessa coluna, você vai escrever as que não estão no plural. Por exemplo, se você pegou aí Luiz, Luiz não está no plural, vai escrever aqui. Se você pegou aí bolas, vai escrever aqui, tá bom? Então, faça esse exercício e depois responda as seguintes perguntas. Vamos lá. Em qual grupo há mais palavras? Aí você volta no exercício anterior. Nessa tabela, em qual grupo desses houve mais palavras? Foram no plural ou foram palavras que não estão no plural? De acordo com os exercícios realizados, se a palavra estiver no plural, ela termina com S ou com Z. Então, volta no exercício. Olha, nessa coluna, as palavras que estão no plural, elas terminaram com S ou com Z? Você vai descobrir que terminaram só com S. Então, vamos lá. Quais descobertas você fez sobre a utilização das letras S e Z no final das palavras? Uma delas é que as palavras que são escritas no plural, elas são terminadas com Z. Com S. E outras que você fez aí a descoberta, tem terminadas com tris,
Então, aí você vai descobrir, se você usou palavras terminadas em tris, você vai descobrir que elas foram terminadas com Z. Você ouve palavras que indicam nacionalidade, se usou, elas foram terminadas com S. Aí você vai escrevendo tudo o que você observou com o exercício que você fez. No exercício 2, você vai juntar as sílabas com as mesmas cores e formar palavras. Por exemplo, de lilás, você tem o chá e tem o dres. Que palavra que você pode formar com essas duas sílabas? Você vai escrever aqui, xadrez. E assim você vai fazer com as demais cores. Exercício 3, escolha duas palavras do exercício anterior e pode formar uma frase só. Prefiro. Forme uma frase com duas palavras que você vai escolher aí do exercício anterior. Pronto. Terminamos. Tem um exercício para vocês praticarem aí sozinhos, exercícios propostos. Agora, quando você estiver fazendo o exercício proposto no número 5, recorde as regras que estão nesse quadro, lá da página 26. Façam mais uma leitura dessas regras para fixar antes de responder o falso e verdadeiro. Vamos agora da mandioca, da manioca nasceu a mandioca. Conhece essa lenda? Lá na página 30, é uma lenda indígena. Bom, mas o que mesmo que é lenda? Lendas são aquelas histórias que são contadas de geração em geração, né? São contadas e algumas coisas da lenda são verdadeiras, mas outras são criadas e fizeram parte da cultura de um povo. Nesse caso, a história da mandioca, ela é uma lenda indígena, faz parte da cultura indígena. A gente sabe que a gente aprendeu a comer mandioca, ou aipim, ou macaxeira, como é falado essa planta tem muitos nomes, né? E dependendo da região que a gente vive, fala mandioca. Né? Morei em Goiás, era mandioca, lá em Minas Gerais a gente come a mandioca. Aí fui para Tocantins, a gente comia a macaxeira. E aí eu vim para o Rio e agora eu como aipim. Tudo da mesma planta. Ela tem nomes diferentes. Mas vamos lá com a história. Como surgiu essa palavrinha mandioca? Olha só. Diz uma lenda no norte do Brasil que a filha de um poderoso cacique foi expulsa de sua aldeia e foi viver em uma velha cabana distante por ter engravidado misteriosamente. Então, a filha do cacique ficou grávida e a família expulsou a menina da aldeia. Ela foi viver sozinha, grávida, numa cabana antiga. Muito difícil, não sabia caçar, porque caçar na cultura indígena é uma atividade do homem. Mas ela sobreviveu, graças a alguns parentes levavam comida a ela. E assim a moça viveu até dar à luz. O que é dar à luz? É o ato de parir, né? O nascimento, dar à luz é um nascimento da criança. Então a moça viveu até dar à luz a uma linda menina, muito branca, a qual ela chamou de Mani. Então a filhinha, a neta do cacique, era chamada de Mani. A notícia do nascimento da criança espalhou-se por todas as aldeias e fez o cacique querer conhecer sua neta. O avô rendeu-se aos encantos da linda criança e esqueceu suas dores e mágoas. Então, quando o avô foi ver aquela criança linda, ele ficou todo encantado com a criança e ele esqueceu a mágoa que ele tinha da filha por ter engravidado misteriosamente. A criança trouxe muita alegria para a aldeia.
Mas certo dia, durante uma manhã, Mani foi encontrada sem vida pela sua mãe. Com muita tristeza, enterraram-na dentro da própria oca. Própria oca. Oca é a moradia, a casa onde a Mani morava. Foi enterrada lá no meio, dentro da oca. A mãe, coitada, muito triste. O choro da mãe umedecia a terra, tal como se estivesse sendo regada. Então a mãe chorou tanto que as lágrimas molhou a terra. Os olhos cansados, cheios de lágrimas, não a impediram de ver brotar do chão uma planta diferente. Cresceu com raízes grossas e escuras, que, quando descascadas, eram brancas como a Mani. Então, raízes grossas, escuras, tirando essa casca aqui, descascando essa raiz, ela era branquinha por dentro, como a menina. A planta recebeu o nome de manioca. Manioca. Olha só, Mani, nome da menina. Oca, onde ela foi enterrada. Então, se a gente juntar as palavrinhas Mani e Oca, fica manioca. Uma junção de Mani, que é o nome da criança, e Oca, casa onde foi enterrada. Com o passar dos anos, o nome tornou-se mandioca. Os indígenas passaram a utilizar a raiz da planta para fazer farinha e uma bebida chamada cauim. Desde então, a mandioca se tornou a base da alimentação de toda a região. E até hoje, a mandioca tem uma importância muito grande para a vida, na alimentação dos brasileiros. Então, vamos lá. Essa bebida cauim, que bebida é essa feita de mandioca que a gente não conhece? Então, cozinha a mandioca e depois deixa ela fermentar. Fermenta e aí faz uma bebida dela. A gente nunca provei, mas não sei se é muito gostosinha, não. Mas fiquei curiosa de ver essa bebida. Conforme a lenda, qual é o nome dado à planta desconhecida e o que esse nome significa? Então, qual é o nome da planta desconhecida que nasceu dentro da oca? Manioca, que significa casa dos indígenas, é isso que significa a palavra manioca? Casa dos indígenas é chamado de oca. Então, não é. Manioca, que significa casa de Mani, olha, a oca onde Mani morava. Vamos ver a terceira? Mandioca. Não, nem vou terminar de ler. Mandioca foi chamado bem depois. No início, a planta desconhecida se chamava manioca. Manioca, com esse hífen, que significa casa branca? Não. Então, já descobriu a qual, né? Vamos lá. Já conversamos. Localize no texto todas as palavras que têm o sinal gráfico tio e reescreva nas linhas a seguir. Só para você recordar, o sinal gráfico, gente, é esse daqui, ó, tio. Esse é um sinal gráfico chamado tio. Quando que a gente utiliza o tio? Nós já vimos, ó. A gente utiliza. Palavra maçã, a gente utiliza. A gente não utiliza o tio no i, no é, no u, não utiliza, tá? Então, esse é um sinal gráfico. Gente, não é um acento, é um sinal gráfico no tio. Você vai procurar lá no texto o sinal gráfico tio, as palavras com sinal gráfico tio, e circula lá no texto e depois escreva essas palavras aqui. Tá? Você vai ter muitas palavras. Deixa eu te falar quantas. Caso você faça aí 8 palavras que você vai encontrar com sinal gráfico tio. Escreva aqui. No exercício 2, você vai separar as palavras que você encontrou. No 3, você separe a sílaba das palavras que você encontrou no 2. Separe as sílabas, põe um tracinho, separando as sílabas de cada palavra. Usa vírgula para separar as palavras.
E aí, em seguida, você vai circular as sílabas que tem o sinal gráfico tio. Circula. E no exercício 4, você vai responder, observe as sílabas das palavras alimentação. Volta no exercício lá, como que você separou, fez a separação silábica da palavra alimentação. Pronuncia cada sílaba e verifique qual que tem o som nasal. O que é som nasal? Aquele som que sai pelo nariz. Alimentação. Então, olha só, som nasal é aquele que sai pelo nariz. Se você estiver aí com o nariz congestionado, você vai ter dificuldade de falar essa men e são, porque são sons nasais. Lembrando, som nasal é típico do brasileiro. Fala a língua portuguesa. O americano, se ele não treinar muito, ele não consegue falar o som nasal. Ele vai falar alimentação. Ele fala aberto, porque ele não consegue falar o som nasal. E aí, então, quais as sílabas que tem o som nasal? São aquelas terminadas em e que tem o sinal gráfico tio. Aí, o que essas sílabas têm diferente? Você vai descobrir que tem 2 sílabas na palavra alimentação com som nasal. O que elas têm diferente uma da outra? Uma tem o sinal gráfico tio e a outra? No 5, explique com suas palavras como surgiu a mandioca segundo a lenda. Aí eu quero que você explique conforme a lenda, faça uma releitura do texto e como a mandioca é apresentada. Muito bem. Continuando, como essa mandioca é apresentada no texto, as características da raiz, lembra? A mandioca era uma planta nova que nasceu lá dentro da oca. E como que eram as raízes dela? Qual a cor da raiz por fora e por dentro? Era fina? Era grossa? Então, volta no texto que tem essas características para você escrever aí. Terminamos esse. Você vai fazer os exercícios propostos. E nós vamos lá para mais uma atividade.